De repente, na União Europeia surgiu um forte desejo de conversar com Vladimir Putin e rejeitaram as teses de que a Rússia estaria pronta para atacar em breve os países da OTAN. A retórica da Europa em relação às negociações com Moscou mudou drasticamente. Por um lado, os líderes do Reino Unido, Alemanha e França, após se encontrarem com Vladimir Zelensky em Londres, exigiram que Vladimir Putin declarasse um cessar-fogo imediato e iniciasse negociações para uma solução pacífica na Ucrânia. No geral, os líderes dos países europeus anunciaram suas 5 condições para o início das negociações para encerrar a guerra. E isso depois que Vladimir Putin, na semana passada, recusou uma carta aberta de Vladimir Zelensky, na qual ele propôs realizar um encontro pessoal para chegar a um acordo sobre o fim da guerra. Por outro lado, o grande amigo de Donald Trump, o presidente da Finlândia, Alexander Stubb, de repente expressou publicamente dúvidas sobre a intenção da Rússia de atacar em breve um dos países da OTAN. E logo acrescentou que, mesmo assim, é necessário negociar com Moscou. E, de repente, Rússia e Ucrânia podem ter um novo mediador nas negociações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer envolver o patriarca de Jerusalém, Teófilo III, como mediador entre a Rússia e a Ucrânia para um cessar-fogo. Bem, no geral, vamos discutir juntos o que pode sair disso tudo. Meu nome é Alexei Petty e antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like no episódio e escreva qualquer comentário seu. E siga meu canal no Telegram Petty News, o link está na descrição deste vídeo. Então, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, se reuniu com o trio europeu para discutir as próximas ações para encerrar a guerra da Rússia contra a Ucrânia e elaborar mais uma posição conjunta. Os líderes do Reino Unido, Alemanha e França, após a reunião com Volodymyr Zelensky, exigiram que Vladimir Putin declare um cessar-fogo imediato e finalmente inicie negociações para uma solução pacífica na Ucrânia. A declaração conjunta de Keir Starmer, Friedrich Merz e Emmanuel Macron foi feita depois que Putin, na semana passada, recusou a proposta de Volodymyr Zelensky para um encontro pessoal e o início das negociações. E então, de acordo com a declaração após o encontro dos 4 líderes em Londres, no acordo de paz, a Rússia deverá concordar com 5 condições para garantir uma paz justa e duradoura. Entre elas estão a cessação imediata e completa das hostilidades e a atual linha de frente. A linha atual será base para as negociações e as fronteiras internacionais não devem mudar à força. A Ucrânia deve receber garantias de segurança, incluindo o desdobramento de forças militares multinacionais. Os ativos da Rússia, no valor de centenas de bilhões de dólares, permanecerão congelados até que ela compense a Ucrânia pelos danos causados pela guerra. E os interesses da Europa na área de segurança devem ser garantidos. E então, os líderes do trio europeu apoiaram a ideia de Volodymyr Zelensky de realizar negociações diretas entre ele e Vladimir Putin, nas quais os Estados Unidos e os países europeus participarão ativamente. Em seguida, vou citar Zelensky. A Rússia não está vencendo no campo de batalha, e nossos ataques de médio e longo alcance limitam sua capacidade de expandir a agressão. Mas para a Ucrânia também é extremamente importante garantir proteção contra ameaças balísticas com as quais os russos aterrorizam nossas cidades e comunidades. Pois é, a chefe do Departamento de Relações Exteriores da União Europeia, Kaja Kallas, declarou que os aliados devem aumentar a pressão sobre a Rússia, já que no país, ou seja, na Rússia, há algumas mudanças que indicam um descontentamento crescente com a continuação da guerra. Destaco que na véspera Zelensky afirmou em carta aberta a Vladimir Putin sobre o cansaço dos russos com a guerra e que Moscou não terá recursos nem força política para manter a lealdade do povo russo. Ao mesmo tempo, hoje, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei, a situação política, força para continuar comprando a lealdade do rebanho russo. Hoje, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, falou sobre a carta de Zelensky. Na véspera, Zelensky mencionou o cansaço e que Moscou não tem o suficiente. Mas nessa história, de repente começa a surgir um novo contorno para as futuras negociações e se forma um novo esquema no qual podem ser realizadas negociações para o fim da guerra. O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, duvidou da intenção da Rússia de atacar em breve um dos países da OTAN. E a seguir vou citar o que ele disse.
Por que a Rússia testaria o artigo 5 sobre defesa coletiva da Aliança do Atlântico Norte se ela não conseguiu conquistar a Ucrânia em 4 anos? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Rússia levou 4 anos para chegar a Berlim. Não é estranho? Eles percorreram 1.600 quilômetros, então por que agora os russos testariam o artigo sobre defesa coletiva da Ucrânia, cerca de 60 durante uma guerra ativa da OTAN? Ao mesmo tempo, ele observa que ações híbridas, ou seja, sabotagens, não são convenientes para a aliança. Ataques cibernéticos contra países da OTAN por parte da Rússia sempre vão acontecer, cito, porque simplesmente precisamos nos acalmar. Eu entendo a discussão pública, mas eu vejo todos os relatórios de inteligência e estudo cada artigo coletivamente com muito cuidado. Mas então o ministro da Defesa Stubb surpreendeu muita gente. De repente, ele declarou que a Europa simplesmente precisa começar negociações de paz com Vladimir da aliança, cito. Com os russos, só é possível negociar quando eles não estão em uma posição de força. Devemos fazer isso juntos com os americanos. Bem, lembro que Stubb é um grande defensor do artigo coletivo, não é constrangedor? E agora Trump também está tentando sondar a possibilidade de negociações e procurando por novos formatos. Trump quer envolver o patriarca de Jerusalém, Teófilo III, como mediador entre a Rússia e a Ucrânia para um cessar-fogo. Isso foi relatado pelo jornal israelense Ynet. Segundo uma fonte do jornal, o patriarca pode atuar como mediador entre Moscou e Kiev e ajudar as partes envolvidas, inclusive a Aliança do Atlântico Norte, caso seja necessário. Fontes do jornal afirmam que, como parte dessa iniciativa, já no final de junho, o patriarca tem um encontro agendado com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Em Washington, acredita-se que Teófilo III goza da confiança tanto da Rússia quanto da Ucrânia, além de participar de iniciativas humanitárias e diplomáticas. No entanto, seus interlocutores chamam o artigo de defesa coletiva da Aliança do Atlântico Norte, mesmo que seja moralmente desconfortável no mundo ortodoxo. Teófilo III, lembro, lidera a Igreja Ortodoxa de Jerusalém desde 2005 e é considerado uma das figuras mais influentes na ortodoxia. E aqui destaco que no governo da Alemanha também já perceberam uma janela que se abre lentamente para o diálogo com a Rússia. O artigo sobre defesa coletiva da Aliança do Atlântico Norte, se você prestar atenção às últimas ações dos europeus, fica evidente que eles agora estão buscando um formato de diálogo com Moscou que os países da UE considerem legítimo. A Rússia propõe, por exemplo, um único negociador de toda a União Europeia, como por exemplo Gerhard Schröder. Na Europa, essa ideia já foi descartada. Além disso, as negociações deverão ser conduzidas em total coordenação com a Ucrânia e os Estados Unidos, e isso também, de certa forma, complica o processo para a Europa. Por que exatamente verificar o artigo? O objetivo da defesa coletiva da Aliança do Atlântico Norte com a União Europeia, se for em Londres, isso é inconveniente? Reticências, sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje, cuidem-se, até mais, processo para a Europa. E foi exatamente com esse objetivo que Zelensky realizou uma reunião com o trio europeu em Londres. Aqui vou colocar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais.